Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Como é bom estarmos aqui adorando a Deus, participando desses momentos preciosos, nos alimentando na alma. A alma se alimenta dessas coisas. Outras coisas não satisfazem a necessidade que ela tem. Estarmos na casa do Senhor, participando de todo esse momento, enche o nosso coração. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 6. Isaías capítulo 6. Geralmente nesta passagem se focaliza o chamamento de Isaías, ou o chamado de Isaías. Geralmente é isso que nos chama a atenção aqui. E nós hoje não daremos um enfoque nesse aspecto, mas vamos falar de algo diferente. O tema da nossa mensagem: os tempos difíceis testam a nossa confiança em Deus. Os tempos difíceis que nós vivemos, que nós passamos, testam a nossa confiança em Deus. O texto aqui do capítulo 6, verso 1 ao verso 5, diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Vamos, irmãos, orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós necessitamos da Tua graça e do Teu favor, em todo o tempo, inclusive na leitura e aplicação da Tua palavra. Fala conosco esta noite, enche o nosso coração do Teu ensino, que também nós coloquemos em práticas as coisas que aprendemos. Te agradecemos por esses momentos e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. De um modo geral, quando Deus se dirigiu aos profetas no Antigo Testamento, salvo raríssimas exceções, ele sempre se manifestava em tempos de grandes dificuldades. Nós não vemos os profetas surgindo no meio do povo dizendo: olha, estou aqui para dizer que as coisas que vão acontecer, que vêm pela frente, são boas. Pelo contrário, sempre que os profetas se manifestavam, era para trazer uma palavra de advertência, era para mostrar ao povo que algo estava errado, que algo precisava mudar. Eram sempre em contextos difíceis que eles se manifestavam. Temos o exemplo quando Deus levanta Moisés. O povo estava numa condição difícil, oprimido. Estavam lá angustiados por aquilo que os egípcios impunham sobre eles. Nos dias de Josué, quando ele se prepara para invadir Jericó, a mesma situação de angústia, situação de preparo para um momento difícil, para uma batalha. E nesse momento se levanta o Senhor Josué para tudo isso. Também vemos quando Deus levanta, se manifesta através de Gideão, também uma condição difícil. Os midianitas estavam dominando aquela região, aplacando sobre Israel, e Deus então insurge e manifesta a sua graça, seu poder, sua palavra através desses homens. Mas sempre em situações difíceis é quando Deus se revelava, quando Deus se manifestava de algum modo. E o contexto que Isaías teve essa visão não era diferente.
Não era um contexto diferente, não era um contexto de alegria, de paz, de segurança, de tranquilidade, mas era um momento difícil quando Deus se manifesta e dá essa visão para Isaías. Nós notamos essa realidade quando nós nos voltamos aqui para o início do texto, no verso 1. O verso 1 inicia dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. O que teria a morte de Uzias a ver com o que está acontecendo? Será que o profeta mencionou a morte do rei Uzias apenas para situar a ocasião da visão? Será que essa informação não tem algum propósito mais? Na verdade, não se tratava de uma questão de data, simplesmente. A forma como Isaías descreve esse quadro revela que havia algo mais quando ele quis dizer no ano da morte do rei Uzias. Para nós entendermos melhor essa situação, é importante nós considerarmos algumas características do reinado de Uzias, desse grande rei. Ele foi um rei excelente, um rei extraordinário. Não houve um rei como ele desde os dias de Salomão, um rei que cuidou muito bem da nação. Nos voltando lá para o texto que menciona a história do rei Uzias, aqui no segundo livro de Crônicas, capítulo 26, nós vemos aqui um relato sobre como foi o reinado deste governante. Então, capítulo 26 de 2 Crônicas, versículo 5, nós vemos primeiramente a piedade desse rei, a condição religiosa dele, espiritual dele, o interesse espiritual dele. No versículo 5 diz assim, do capítulo 26 de 2 Crônicas: propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Ele se dispôs a buscar a Deus, um rei que tinha como objetivo, no início do seu governo, buscar a presença de Deus. É assim que deve começar tudo na nossa vida. É assim que deve começar, desde que nós nascemos, os nossos pais, buscar a presença de Deus, nos colocar nessa condição. Quando vamos efetuar qualquer coisa na vida, sempre buscar Deus em primeiro lugar, buscar a presença do Senhor. E esse rei revela essa piedade, esse prazer em Deus, buscando a presença de Deus no início do seu reinado. Vemos também que ele foi um grande defensor da nação. Os versos 6 e 7 diz o seguinte, do mesmo texto de 2 Crônicas 26, saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabné, o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Ele era um grande defensor do povo. Era um rei que lutou para que o povo pudesse ter paz. Um rei que o povo confiava, tendo Uzias à frente, nós temos segurança. Ele vai lutar as nossas guerras. Ele foi respeitado pelos seus adversários. No verso 8 diz assim, os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Então ele foi um homem piedoso, defensor da nação, tinha o respeito dos seus adversários, a forma como ele governava se tornou conhecida por toda a região onde estava Israel. Mas além disso, ele era um excelente administrador, ele era um empreendedor. Nos versos 9 e 10 diz assim, também edificou Uzias torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e à porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Um rei extraordinário, defendia as lutas do povo, era respeitado, empreendedor, trouxe prosperidade para o povo, era um homem engenhoso. Versículo 14 diz o seguinte,
Aliás, né, ele promoveu também, antes disso, ele promoveu a segurança do povo, o povo se sentia seguro com ele. Os versos 11 a 13 diz assim: tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial, sob a direção de Hananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, eram de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Promoveu segurança, estabilidade no seu governo. Era engenhoso. Vejam quantas qualidades tinha o rei Uzias. Era um homem engenhoso. Aqui no verso 14 diz assim: preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes e arcos e até fundas para atirar. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos. Ele era engenhoso, cuidava da nação, rei extraordinário, promoveu o nome de Judá. Diz aqui que ele destinou para as torres e cantos das muralhas, ainda no verso 15, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Um homem extraordinário. A gente queria ter um presidente assim, que buscasse a Deus, que oferecesse segurança para o povo, que cuidasse da nação, que fosse empreendedor, engenhoso, que promovesse o país, de tal maneira que fosse conhecido com boa fama fora. Durante o seu reinado, Judá desfrutou de grande progresso em todas as áreas. Vejam que Isaías e todo o povo está dentro desse contexto, estava dentro dessa realidade, vivendo dias áureos, prósperos. Ele teve também, Uzias teve a sua liderança reconhecida, a sua capacidade, e segundo estudiosos, porque ele ficou leproso. Vemos que ele quando se tornou forte, seu coração se enalteceu, ele quis oferecer sacrifício ele próprio, quando não podia, os sacerdotes, ele ficou leproso por isso. E como leproso, segundo a lei de Judá, de Israel, ele tinha que ficar separado. E o seu filho começou a reinar no seu lugar. Entretanto, quem governava o povo, ainda segundo estudiosos, mesmo nessa época, ainda era Uzias. Mesmo estando leproso e de longe, ele continuava governando. Tanto é que quando nós vemos aqui a situação aqui que Isaías menciona, ele não menciona o dia em que Uzias ficou leproso. Não, foi na morte, porque ele deixou de governar após a sua morte. Então nós vemos que o povo, Isaías e todo o povo, vivia esse período de segurança e de prosperidade. Fazendo um paralelo com a nossa vida, nós também podemos vivenciar tempos assim, de condição confortável, tempos em que nós nos sentimos bem supridos, tempos que se nós precisamos de um médico, temos um plano de saúde. Se nós batemos o carro, temos lá um seguro para cobrir as despesas. Se surgem gastos imprevistos, nós temos uma reserva para resolver o problema do gasto imprevisto. Podemos nos dar ao luxo de muitas coisas. Se ficamos tristes, temos amigos. Nós podemos viver dias como esses que o povo vivia também nos dias de Uzias. Entretanto, podem surgir, e geralmente surgem dias, nos quais nenhum desses recursos poderão nos ajudar. As situações que nós enfrentamos, há dramas, há quadros que nós vivemos, que nada pode suprir a nossa tristeza, a nossa dor, as lutas que estamos vivendo, dias em que por mais abundantes que sejam os nossos recursos, esses recursos nada podem fazer por nós. Nós vivemos dias assim. Percebam que essa era a experiência que Isaías e o povo agora passou a viver por conta da morte de Uzias. Uzias era o que dava segurança para tudo isso. Ele era aquele que mantinha, que sustentava. O povo ficava tranquilo porque tinha um rei que cuidava, que impunha a segurança, que dava ordens, que tinha e boas ordens, boa administração.
Uzias vivia dentro dessa realidade, só que agora, nesse contexto em que ele tem a visão, o que aconteceu? Uzias morreu. Por isso que é importante essa informação que ele coloca aqui no início do texto, no ano da morte do rei Uzias, porque isso foi marcante para a nação. Isso foi marcante para todos eles. Com isso veio um clima de insegurança. E agora? O que vai ser? Uzias, que era aquele que cuidava, que dava segurança, que os povos respeitavam porque ele governava, que os exércitos inimigos ficavam lá quietos e não avançavam porque tínhamos aqui um homem forte, e agora que ele morreu? Então é uma situação marcante. E para Isaías, isso fazia diferença. Por isso que ele menciona aqui no início desse texto, no ano da morte do rei Uzias. Não é só para dizer que para situar a data da visão. É porque foi um ano difícil. Naquele momento difícil, naquele momento em que a nação estava lá. E agora? O que vai ser? Nesse contexto é que ele tem essa visão. A morte de Uzias trazia uma situação nova. Não havia mais aquele quadro de segurança e de conforto, mas sim uma terrível expectativa de dias maus pairava sobre a nação. É como uma família em que alguém, o chefe de família, ele tem um excelente emprego, ele ganha bem, viveram muito bem, muito conforto, e um dia ele vai na empresa e o gerente maior chama ele e fala: olha, você está desempregado. E não está perto não está próxima a aposentadoria dele. E ele fala: e agora? O povo vivia essa expectativa. Agora os dias seriam maus. Eles estavam agora prevendo a instabilidade que ia afetar toda a nação. Aquele que promoveu grandes vitórias, crescimento, prosperidade, em quem o povo confiava e de quem eles sempre esperavam soluções, estava morto. Em contraste com a morte de Uzias, nesse mesmo período, e que também é embutido nessa realidade, o reino da Assíria estava em ascensão. Você lê a Bíblia, você lê lá sobre Senaqueribe, um reino em ascensão, o reino assírio. A Síria é tido como um povo cruel. Eles não só dominavam os povos, eles eram cruéis. Eles matavam com crueldade os povos. E esse reino estava em crescimento. Eles estavam assumindo terras, eles estavam avançando sobre todo o contexto do mundo conhecido naquela época, dominando os povos, apropriando-se das terras, das riquezas, escravizando aquele que eles dominavam, e estão se dirigindo para onde? Para Judá. E Uzias morreu. O sentimento geral era um sentimento de grande desamparo. O que vai ser agora? Entretanto, nesse contexto, a gente percebe aqui que a visão de Isaías. O que Isaías vê nesse contexto? Povo desamparado? Uzias, que era a grande esperança do povo, humanamente falando, morreu. O que Isaías vê? E é isso que vai dar força para a visão que Isaías está tendo. O que ele vê? Ele diz aqui no nosso texto aqui: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono. Uzias tem uma visão de Deus. O trono de Judá estava vazio, mas Deus continuava reinando. Ele tem uma visão do trono de Deus, e diz aqui que a aba das suas vestes enchiam ali aquele ambiente.
Ele declara no verso 5, ele diz, então, disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Tudo isso é um contraste com a situação política, social que o povo estava vivendo. Num período em que eles estavam desamparados, Isaías diz, eu vi o Rei. O Senhor assentado num alto e sublime trono. Suas esperanças aqui acabaram, mas Deus continua no trono, Deus continua governando. Notem que estas declarações aqui formam um contraste de suma importância. No momento em que o povo se sente desamparado devido à morte do rei Uzias, Isaías tem uma visão do trono de Deus. O povo estava olhando para um trono vazio e se perguntando, vazio no caso do grande rei deles, podia até outro rei ter assumido, mas não era um rei como Uzias, não era um rei forte, engenhoso, inteligente, sábio, bom administrador como Uzias. E esta visão que ele tem sobre esta realidade, essa menção de Uzias, nos ensina algo muito importante. A morte de Uzias não era o fim. A morte de Uzias não era o fim. Nós temos algumas coisas na nossa vida que parecem que aquilo é tudo para nós. Às vezes são pessoas, é tudo para mim. Às vezes são situações que nós vivemos, parece que aquilo é o máximo da nossa vida. Objeto que nós temos, condição social que nós temos. Nós temos coisas que parece que a nossa vida está apoiada sobre elas. E nós não percebemos que há algo muito mais elevado do que isso. A morte de Uzias não era o fim. A informação que nos passa esse texto é extremamente significativa. Não importava se a Síria estava em ascensão, não importava isso. Se a inimiga deles estava em crescimento, avançando, se as expectativas quanto ao futuro eram sombrias. Não importava se os problemas estavam se avolumando agora, se não havia respostas às indagações, não importa isso. O fato é que o alto e sublime trono não estava vazio. É essa a mensagem que o texto passa. E nós precisamos ter os nossos olhos, não nos tronos terrestres, não nas coisas que nós temos como os mais importantes na nossa vida, onde nós colocamos a nossa esperança, e se aquilo faltar eu vou morrer. Não. A morte de Uzias, que parecia ser, não era o fim de tudo. E Deus se apresenta nesse momento, através da visão, ao profeta Isaías, dizendo, o trono não estava vazio, alguém reina, Deus reina. Vejam que a nossa tendência é esquecermos esta imutável realidade. Nós olhamos para o contexto político do nosso país, olhamos para as nações em conflito, e nós falamos, pronto, está tudo acabado. Isso no geral. Aqueles que ficam desempregados nessas épocas, o que eu vou fazer da minha vida? Tudo, essas coisas tendem a mostrar para nós que não há esperança. E a nossa tendência é nos deixar absorver por isso. Por vezes fixamos de tal modo os nossos olhos nos problemas, nas tristezas, nas lutas, na ausência de possível solução, que não consideramos que o governo de Deus não é e nem pode ser sufocado por circunstância alguma. Nada muda, nada tira o governo de Deus sobre a história, sobre a sua vida. Os discípulos estavam preocupados
logicamente, era natural com a vida deles. As ameaças. Os judeus, hoje nós, às vezes, vemos com dureza, a dureza, às vezes, do povo oriental, às vezes, a forma como os islâmicos reagem ao cristianismo. O judaísmo reagia da mesma forma contra os cristãos. Estevão foi apedrejado, lógico, não tinha fuzil, não tinha, era apedrejamento, vai no apedrejamento. Não era diferente. E quando eles temeram isso, Jesus falou o que para eles? Olha, não temam esses que podem tirar a vida de vocês. Temam aquele que pode não só tirar a vida, mas destruir tua relação com Deus, afetar a tua alma. Então nós vemos que a nossa tendência é nos fixarmos nos problemas, nas lutas, e perdermos de vista que o governo de Deus continua. A Ucrânia está em guerra, Israel e Hezbollah e tudo mais. Nós não temos a guerra de lá, mas temos umas guerras feias aqui no Brasil, dentro da ordem da corrupção, da política, e parece que ninguém cuida disso. Isso não muda em nada o governo de Deus. A condição, a luta que você vive, não está nada fora do controle do governo de Deus. O salmista, lá no Salmo 46, ele declara: ainda que os montes se abalem nos seios dos mares, que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, Deus é o nosso refúgio. Olha, mas a Síria, vocês não sabem, a Síria está avançando tudo, isso vai nos cercar. Que Isaías vê, Deus está no trono. Isso é o ponto. Esse é o ponto. Deus está no trono. No governo não só das nações, do universo, mas no governo, isso é importante, da sua vida. Nesse universo de pessoas que já se perde as contas de quanto há no mundo, a sua vida particular, Deus tem o governo, tem o controle. Deus mesmo nos ensina como reagir diante destas coisas, ainda que os montes se abalem nos seios dos mares, né? Que as águas tumultuem e espumejem, os montes se estremeçam. Deus é Deus. Lá no verso 10 desse mesmo salmo, ele diz: como reagir? Como que eu vou reagir diante de toda essa situação? E ele diz lá no verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você está enfrentando lutas? Você está enfrentando dificuldades? Você está enfrentando problemas que parece que você vai sucumbir? Aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. Esse é o Deus que nós cremos, que nós confiamos. Que ainda que tudo se levante contra nós, essa visão de Isaías nos lembra, olha, não é esse homem que está no trono, no governo da história, não é aquela pessoa, não é essa situação que tem o domínio por si só, é Deus quem domina. Os céus dominam, Deus reina. Estas coisas foram escritas para que nós creiamos e confiemos no Deus invisível, naquele que criou todas as coisas, naquele a quem nós cantamos louvores, naquele que nós temos tanta informação que a Bíblia passa, mas na hora de aplicar, na hora de colocar isso em prática, nós somos tão fracos. Ainda que não vejamos, e por mais que os fatos difíceis nos assustem, Deus está no controle e nada, absolutamente nada, foge aos seus olhos. Nos dias de hoje, muitos, diante das suas lutas,
também querem ver coisas extraordinárias. Eu queria ver então mesmo, de fato, ter essa visão de Isaías, ver Deus lá no trono, ver as abas das suas vestes. Alguns procuram enxergar os querubins voando, mas nem sempre nós prestamos atenção naquilo que Isaías também descreve aqui, nessa palavra que era dita. Aqui no verso 3 diz assim: e clamavam uns aos outros, esses serafins aqui, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e acrescenta: toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. A história bíblica fala sobre as grandezas de Deus. A natureza mostra a grandeza de Deus. Na nossa experiência, nós temos tantas coisas para contar sobre aquilo que Deus já fez até aqui na nossa vida. O maior evento de Deus, colocar a fé em Jesus no seu coração. Não existe maior milagre do que este, não existe maior poder do que este, de que nós termos a nossa vida transformada, nós nascermos de novo, nós temos fé em Jesus, crermos que a morte dele perdoou todos os nossos pecados. Isso é algo extraordinário, incomum. Fala para o seu vizinho, vê se é fácil ele aceitar isso. Fala para ele para ver se a vida dele vai mudar de hoje para amanhã assim, de um modo tão rápido. Lógico, Deus pode fazer um milagre, mas a sua fé é o que há de mais precioso na sua vida e foi dado por Deus. A terra está cheia da sua glória, os livramentos que você já viveu, livramentos que você viu, que você pode lembrar, e quantos livramentos você teve que você nem percebeu, mas foi livrado. Nós não precisamos ter uma visão sobrenatural para nós crermos, porque Deus já colocou fé no nosso coração. Nós não precisamos ver o mar abrir e aparecer a África lá do outro lado, para a gente crer. Olha, não preciso disso. Eu creio naquilo que eu sei que está escrito, e eu sei que é verdadeiro. E como que eu posso crer nisso? Porque Deus colocou essa fé no meu coração, porque senão, como tantos, aí eu ia ler isso e falar: isso aí deve ter deve ter algum jogo, deve ter alguma história aí nesse negócio. Mas não, nós cremos, porque Deus colocou essa fé no nosso coração. A terra está cheia da sua glória. Olha as pessoas e você vai ver a glória de Deus. Olha para a natureza, vai ver a glória de Deus. Olha para os céus, para o universo, você vai ver a glória de Deus. Olha para a sua vida, para o seu interior, para a vida de um filho, de uma mãe, e você vai ver a glória de Deus. As dificuldades, as lutas humanas, os levantes, o pecado, a corrupção, de modo algum ofuscam a glória de Deus. Se a corrupção fosse ofuscar isso, desde que houve o pecado, nós não teríamos chance. Mas a glória de Deus está acima disso. E aqui esses serafins que voavam, que estavam ali sobrevoando aquela situação, eles declaram: toda a terra está cheia da sua glória. Glória de Deus, para nos dar esperança, para nos dar confiança. No meio daquela situação em que todo o povo estava desesperado, sem confiança no futuro, destituídos agora do rei em que eles confiavam, é nesse momento que Deus revela e fala: espera aí, o trono lá de Uzias está vazio, ele morreu, mas isso não é o fim de tudo, porque Deus reina e governa. É isso que o texto nos ensina, é isso que esse texto nos chama a atenção. Tudo isso estava presente nos dias de Uzias, nos dias de Isaías, da morte de Uzias: corrupção, medo, levantes dos povos, mas isso não mudava em nada a realidade do governo de Deus. Finalmente, irmãos, o que nos ensina esse texto? Duas coisas.
Por vezes é nos quadros difíceis da vida que nós passamos que nós vamos nos deparar com a glória de Deus enchendo o templo, enchendo a nossa vida. Muitas vezes nos momentos difíceis da vida, nos momentos de lutas, quando nós não temos mais esperança em outro objeto, é quando por vezes nós poderemos nos deparar com a glória de Deus. Quando o povo estava desesperado lá, que chegou naquele deserto, cercados de montanha, cercados pela montanha, atrás vindo o exército egípcio, na frente estava o mar, é nesse momento de angústia e dificuldade que eles clamam, e Deus fala: olha, Moisés, diga a eles que marche. É nos momentos difíceis da vida que muitas vezes nós vamos perceber melhor a presença de Deus, o governo de Deus. Segunda lição: por vezes é necessário que os nossos Uzias morram, os nossos objetos de confiança, para que a nossa confiança se volte exclusivamente para o Senhor. Tem muito crente que está confiante nos Uzias da sua vida. Recursos financeiros, família com saúde, e a tendência de se pensar assim: se eu perder isso, eu vou morrer. Se eu perder isso, eu perdi tudo. Deus é tudo. E Ele continua vivo, sempre vivo. O exército do Deus vivo, o Deus que governa e que reina em todo o tempo. Às vezes é necessário que os nossos objetos de confiança caiam por terra para nós contemplarmos o Senhor. Somente assim nós poderemos seguir em frente, como Isaías fez. Mesmo com a morte do rei Uzias, Isaías continuou o seu ministério até o fim. Independente dos Uzias, que nós todos às vezes temos na nossa vida, sejam pessoas, sejam objetos, seja condição social, seja condição econômica, seja profissional, tudo isso pode passar. Mas você precisa crer que Deus está no governo de todas as coisas. Que Deus nos abençoe.